Maravilha, pessoal. Mais um papo aqui de Seis Sigma. Estou aqui com o Master Black Belt, professor Fernando, nosso Black Belt aqui, professor José Carlos. E o papo de hoje é sobre ferramentas que apoiam toda a metodologia de Seis Sigma. E o professor Fernando, o professor José Carlos vai comentar um pouco aqui sobre a experiência deles na aplicação dessas ferramentas. Quais são os tipos de ferramentas que podem ser utilizadas aí na condução de um projeto Seis Sigma? Professor Fernando, por favor, aí, coloque alguns exemplos, algumas situações para a gente. Então, legal, assim, obrigado novamente aí, pessoal, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre Seis Sigma. A gente, assim, né, para deixar muito claro, tá? O Seis Sigma em si, ele não é nada, assim, novo do ponto de vista de ferramentas, tá? Então, a gente vai falar aqui de ferramentas que são velhas, conhecidas, que as pessoas muito provavelmente já utilizaram em algum momento, mas que normalmente elas ficam dispersas, né? Então elas ficam assim meio perdidas, eu não sei muito bem quando usar e para que usar. Eu acho que o grande diferencial do Seis Sigma é de alguma forma integrar essas ferramentas, né? Amarrar essas ferramentas em um método específico ali de análise e resolução de problema. Então, a gente tem ali um fio condutor, que é o método, né, que é o DMAIC, né? Então, o Define, Measure, Analyze, Improve e Control, né, que são as fases do método, onde a gente vai analisar o problema, vai medir, vai depois determinar qual é a causa, vai tomar ações e vai controlar para que essas ações sejam mantidas no longo prazo. Para que a gente consiga fazer isso e cumprir com cada uma dessas etapas, o Seis Sigma apresenta para a gente um grande referencial de ferramentas, que são ferramentas conhecidas, ferramentas essas que nós vamos falar aqui hoje, por exemplo, que eu selecionei, são ferramentas da qualidade, muito conhecidas, as 7 ferramentas da qualidade, né? Muito falado por aí. Professor Fernando, as ferramentas do Seis Sigma não são só aquelas bem complexas, estatística avançada? Você está falando que tem ferramentas básicas também? Muito pelo contrário, eu diria até que as ferramentas mais simples são aquelas que a gente vai mais usar. Não que não se utilize ferramentas mais avançadas, né? Então, é de grande ajuda para um projeto Seis Sigma você fazer uma análise estatística ali, um teste de hipóteses, eventualmente uma análise de variância. É muito legal, você pode usar. É um pouco mais complexo, sem sombra de dúvidas, mas você tem outras ferramentas que são mais simples e que podem conduzir à resolução de um problema também, da mesma forma. O Seis Sigma ele funciona assim como uma grande caixa de ferramentas, onde a gente vai fazer ali a seleção daquela ferramenta que melhor vai nos ajudar a consertar um pedacinho ali do nosso problema, vamos dizer assim, tá? E o que vai nos dizer qual é a ordem em que a gente precisa consertar esse problema, né? Por onde que eu começo e até onde que eu tenho que ir para concluir esse problema? É o método quem nos diz isso, tá? Então a gente vai ali seguindo o método e vai utilizando essas ferramentas para entregar aquelas questões que estão colocadas como obrigatórias pelo método. Então a gente tem um passo a passo para analisar um problema e fazer essa análise de forma estruturada. E essas ferramentas elas vão então se integrando, a gente vai fazendo uso delas e vai conduzindo o método ali para a resolução do problema. Tá? Então, o que a gente pode dizer assim, ferramentas, em termos de ferramentas, o Seis Sigma não vai te trazer nenhuma novidade, não é nada novo. Agora, a forma como a gente usa essas ferramentas que já são muito conhecidas, né? E que muitas vezes estão dispersas. A forma como a gente reúne todas elas e faz um bom uso para a resolução de um problema, essa é a grande novidade. É isso que muda completamente aí a forma como a gente conhece e faz o uso dessas ferramentas, né? Deixa de ser uma coisa teórica, que eu uso quando eu acho que eu tenho que usar, para uma coisa estruturada, né, que tem um objetivo, que é resolver um problema, é entregar um resultado. Então, essa integração é que é a grande novidade do Seis Sigma, é colocar as ferramentas em prol de uma análise, de uma resolução de problemas. E para que a gente possa fazer isso, o método ele não te obriga a fazer o uso de uma ou de outra ferramenta. Você é livre para fazer a análise como for melhor para o caso que você está estudando. A questão é dar uma boa resposta para cada uma das etapas do método, tá? A ferramenta é uma forma que você tem de fazer isso. Você vai usar aquilo que você considera mais apropriado, tá?
não existe o certo ou errado, o obrigatório ou não obrigatório. O que é importante para o Seis Sigma é que você tenha ali uma boa aplicabilidade do método, e as ferramentas, como a gente disse, elas são realmente ferramentas, né? Elas são para serem utilizadas conforme a necessidade, tá? Então, assim, só para dar um panorama geral aqui, algumas das coisas que a gente pode falar em termos de ferramenta do Seis Sigma, tá? Algumas daquelas que são, embora simples e totalmente conhecidas, né? A gente costuma utilizar muito aí, né, dentro de um projeto Seis Sigma. Então, a gente pode falar aí sobre as 7 ferramentas da qualidade, começando, por exemplo, pela folha de verificação, que nada mais é do que uma forma de se estruturar uma coleta de dados. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: o Seis Sigma ele vai trabalhar essencialmente com dados e fatos. Para que a gente possa trabalhar adequadamente dessa forma, a gente precisa se preocupar com a qualidade dessa informação que vai ser coletada. Se os dados que eu vou utilizar são confiáveis, né? Como que eles foram coletados, em que período, né? Se foram coletados apropriadamente ou não. Então, a folha de verificação ela funciona dentro de um projeto Seis Sigma como um planejamento para a obtenção de dados que eu vou utilizar ao longo do meu projeto. Então, quando eu estou lá pensando assim, poxa, eu tenho um problema, por exemplo, aqui eu tenho um problema de qualidade com uma peça, né? Quais são os problemas de qualidade que eu posso ter aqui? Eu faço ali uma folha de verificação, elencando esses componentes, esses problemas, digamos assim, potenciais relacionados àquela peça. Então, risco, batida, furo insuficiente, né? Sem profundidade suficiente, uma rebarba, né? Então eu coloco lá, planejo quais são os dados que eu quero coletar direitinho ali. Todas as falhas que eu tiver aqui eu vou coletar e vou marcar aqui o que foi risco, o que foi batida, o que foi alguma rebarba que ficou. E eu vou capacitar a pessoa que eu designar para fazer a coleta para fazer o preenchimento daquela folha de verificação. Determino uma forma de fazer isso, local, qual é o prazo de coleta, tudo direitinho, como que a informação vai ser registrada e coloco alguém para fazer essa coleta de dados para mim. Ao final desse processo, a folha de verificação vai te trazer um resultado ali de uma coleta de dados que, em teoria, foi bem planejada. Ela tinha ali seu objetivo muito bem determinado, a forma como esses dados seriam coletados estava muito bem estabelecida, a pessoa que ia coletar os dados foi treinada para fazê-lo. Então, a chance desses dados te trazerem informações mais confiáveis é muito maior do que se eu simplesmente coletasse aleatoriamente a informação que muitas das vezes poderia estar incompleta, poderia não estar sendo registrada da forma como a gente gostaria, né? Alguma coisa poderia estar passando e a gente não ter conhecimento. Então, é fundamental ali para a confiabilidade dos dados, tá? Essa é uma das ferramentas, por exemplo. Ou seja, uma ferramenta extremamente simples, mas que requer um planejamento, né? Porque dados mal coletados vai dificultar a tabulação. Perfeito. Né? Muitas das vezes a informação não estará da forma como você espera que ela esteja, né? E eventualmente até pode estar errada, né? Então, assim, a informação coletada ela pode não ser correspondente com aquilo que você está estudando, né? Então, é fundamental você planejar bem uma coleta de dados, né? E uma folha de verificação pode te ajudar nesse sentido. É uma coisa extremamente simples, é um formulário, né? Mas que você parou para determinar quais são as informações que eu quero coletar, como que eu quero fazer, quem que vai coletar, qual que é o prazo, enfim, tudo isso. E o mais interessante quando você fala de uma folha de verificação, é que quando a gente fala em análise de dados, as pessoas imaginam que o Black Belt ou o Green Belt, eles vão em campo lá para coletar os dados, e não é uma verdade, né? Porque aí você pode ter uma pessoa simples, quem vai fazer essa coleta de dados, se a gente vai falando de uma máquina, vai ser o operador da máquina, ele está operando, então ele já vai fazendo isso. Se a gente vai falando, por exemplo, de uma questão de nível de qualidade, de repente você tem um setor lá de um controle de qualidade, uma inspeção visual, em que as pessoas vão fazer a análise e aí elas vão registrando. Depois todos esses dados, eles são encaminhados, né, para o Black Belt, que vai fazer depois as análises, né? Exato. E aí, assim, pode parecer uma coisa boba, né? Vou fazer um formulário para coletar dados. Não, anota aqui em qualquer lugar. Anotar em qualquer lugar você vai perder a informação, vai registrar de forma incorreta, né?
Né? Então, assim, é uma coisa que pode parecer muito simples, mas que faz toda a diferença na qualidade da informação que vai ser registrada. Tá? Então, essa é uma das ferramentas, por exemplo, que a gente incentiva o uso. Extremamente simples, mas que traz um bom resultado.